Rapaz, na época que eu estava escrevendo monografia, não tinha nada de IA, cara. Tanto que Ah, a é. minha monografia era de inteligência artificial, É. mas era focada em xadrez, sabe? Cara, Xadrez? muito massa aí o checklist. Viu, falando em IA, você tá ligado que tem a IA do MetaTrader? Ah, eu fiquei sabendo que tá tendo, estão colocando ali, né? Cara, eu tô tentando automatizar uns setups, inclusive os Ah, seus. Com choque, aquelas paradas lá de milhas, aí uhum. tem que criar bibliotecas separadas e tal, né? Ajuda pra caramba. Inclusive, ele faz mais ou menos isso que você está fazendo aí com o ChatGPT, para, por exemplo, criar tipo um checklist do que está faltando ou que Boa. você pode estar implementando futuramente. Ah, Massa pra isso é caramba, legal, cara. hein, meu? Isso é legal. Show. Isso é bom. Bom, parece E que a Aline você, não vai entrar, né, meu? Não responde lá, então a gente pode fazer o nosso estudo aqui, cara. sei, bora, vamos lá. Mas tem previsão de lançar quando o livro, Léo? Quando eu for pro Brasil aí, em dezembro, Hum, eu quero fazer o lançamento aí. A Genial já falou que eles cedem tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. Se eu quiser fazer nos dois, ou se eu quiser escolher um dos dois. que show. Então eu vou fazer. Vou ver se eu chamo alguém mais para poder juntar comigo. A gente faz um negócio legal, tanto da parte técnica quanto da parte emocional tal, e fazer o lançamento, entendeu? Fazer uma Entendi. pequena. Fazer tipo um dia assim, né? Tipo, pegar uma manhã e ir até a tarde, assim, e vai com o lançamento do livro, enfim. Entendeu? Show. Beleza. Bom, então vamos lá, vamos fazer aqui porque a moça lá desistiu, virou E o, pagã. e o Ed também, ele Ah, o tá Ed. trabalhando, né? O Ed às vezes ele fala que ele tem, como é que fala? A escala lá da igreja, né? Ah, Então eu sabia não. não. Ele cuida lá do. Ele cuida do som também, né? Da parte de transmissão. Ah, tá. E aí ele tem uma escala que ele às vezes ele é colocado lá, então às vezes ele não vai conseguir mesmo. Embora Entendi. quase sempre ele consiga, mas enfim. Onde que a gente parou, você lembra? Tinha anotado aqui. Ai, ai, ai. Não tem. Eu esqueci de mover minha marcação. Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui então. A gente Eu estava falando acho sobre espíritos que de era profecia, não era? o Era 5, não assim. era? Eu acho que era sobre espírito de profecia que a gente tinha começado a falar. É o 5 na página 66, Deixa eu ver aqui. que a gente tinha terminado, eu acho. É, acho que é isso mesmo. A gente ia fazer o 4, na verdade. A gente ia fazer o 4. Porque a gente tinha Sei. falado sobre as características principais. Inclusive está aqui. Aqui, ó, deixa eu compartilhar minha tela. A gente tinha falado sobre as características principais, lembra? De que ele não
o verdadeiro, ele confessa que Jesus veio como homem, que nós conheceríamos eles pelos frutos, que a palavra dessa pessoa se cumpre, que ele não Uhum. consulta espíritos de mortos, lembra disso? E que a Uhum. pessoa fica sem força física. Lembra que a gente falou, inclusive, de Daniel e de João? Sim. Esse aqui você lembra que a gente falou? O 4 eu lembro. O 5 não. Não. Então tá. Então a gente aborda esse último ponto aqui e depois a gente segue com o resto das perguntas. Beleza. Você ora pra gente? Ora, Senhor Deus, obrigado por mais um dia a gente estar aqui estudando a sua palavra. Hum, É, seja uma bênção especial para o Léo, para a Aline que não está aqui, para o Eide também. Que seja mais um dia de aprendizado e que suas bênçãos caiam em nossas famílias. Amém, Pai. Amém. Amém, amém. Então vamos lá. Então a gente tinha falado alguns pontos importantes. Quais eram as características, né, de um verdadeiro profeta? Então, primeira coisa, né, a gente leu que ele confessa que Jesus veio como homem. Então isso já elimina duas grandes religiões, né? O judaísmo é eliminado porque um profeta verdadeiro não pode ser judeu, porque ele não confessa que Jesus encarnou, né? Ele pode ser um judeu messiânico, que aí é uma outra história, né? Aquele que acredita que Jesus é o Messias e que ele é o Deus é uma coisa. Mas um judeu rabínico, tradicional, é ortodoxo, não. Ele não pode ser, tá? Pelos seus frutos. Então, nós falamos ali que pelos frutos dessas pessoas, o que elas fazem, né, o que elas produzem, tem que ser de acordo com aquilo que elas falam, que elas pregam. Se elas dizem ser de Deus, você não pode pegar um pastor que é acusado de estupro, uma pastora que é acusada de lavagem de dinheiro. Né? Isso não condiz o fruto o que ela produz, o que ela faz tem que ser condizente com o que a Bíblia diz. Não estamos dizendo que a pessoa é impecável. O que nós estamos dizendo é que uma coisa é você gerar um fruto ele não gera num ato só, né? Tipo assim, putz, olha, eu xinguei meu filho, deixa eu pedir perdão aqui. Ah, não, então você é um falso profeta. Não, não, veja bem. Fruto é aquilo que é produzido. Aí é uma outra história. Né? Por toda a produção, ela demanda, às vezes, até intenção, né? Outro ponto é que a palavra dessa pessoa se cumpre. Então, quando ela fala que vai acontecer tal coisa acontece. Essa pessoa não consulta espíritos de mortos. Não. Nós lemos, inclusive, em várias passagens. Por acaso, ao invés de consultar a Deus, consultariam os mortos para saber sobre os vivos? Lembra disso, dessa passagem? Não. E, e aí a gente tinha até citado o exemplo daquele ator lá de Hollywood lá que faz o Jesus lá. O cara foi lá e consultou um padre morto para saber se deveria ou não aceitar o papel, enfim. E por último ali, a gente tem aqui a pessoa ela fica sem força física. Ela fica sem forças. E aí foi nesse momento que eu pedi, acho que eu até toquei, mas eu pedi para vocês assistirem aquele vídeo da Sara Shiva, lembra que eu mandei? Eu falei, ó, tá aqui o vídeo. Você chegou a assistir o vídeo dela? Não, não assisti. Eu ia Tá, assistir fim de semana, mas não assisti. tá. Esse é um vídeo que seria muito legal vocês assistirem, cara, de verdade. Tá? Vale muito a pena porque ele vai muito de acordo com justamente esses pontos que a gente está estudando.
eu não estou dizendo que ela é um exemplo fiel de tudo que nós devemos concordar. Mas eu estou dizendo que ela colabora justamente com esses pontos aqui que a gente tinha falado, né? Então, as coisas que ela fala inconscientemente mostram, né? Que inclusive eu mostrei lá no link lá no estudo lá que eu mostrei, eu mostro que ela ficou sem força e tudo mais, que ela caiu no chão. Até toquei uma parte disso para vocês. Mas depois dá uma olhadinha lá, porque vai ser muito bom, tá? Mas a pessoa sempre fica sem força física. Pega para mim aí, Daniel 10, 7 a 10. Daniel 10, 7 a 10. Até abri aqui para ver se eu já tinha visto, mas não. Não tem problema. Eu assisti um outro, Vamos lá, 7 a Daniel 10. 10, 7 a 10. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, Uhum. Continua. ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Muito Eis bem. que cer- certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Então, olha só, você está dizendo, você viu aí ele dizendo que quando ele teve essa visão, o pessoal viu que estava acontecendo alguma coisa, mas não conseguia entender direito. Mas ele, depois da visão, ele caiu e ficou sem força. Veio uma mãe e falou, ó, não tema, né? Então você vê aqui que ele ficou sem forças. Quando ele teve a visão, quando ele teve a experiência, ele ficou sem força, ele não conseguia, né? Ele praticamente estava como morto. Lê aí Apocalipse agora 1:17, que agora é João falando, né? João, apóstolo João, mais de quase 700, 800 anos depois aí. Olha o que João falou aí, capítulo 1:17 de Apocalipse. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Mais uma vez ele falando que ele caiu como morto. Só que essa é outra pessoa. Mais uma vez alguém dizendo que quando tem uma experiência de visão, né, ou espírito elevado, né, para algum lugar pelo Espírito Santo, essa pessoa ela fica sem força física. É, e isso rebate muito essa ideia de que, tipo, estou tendo uma visão agora, Deus está me revelando que não sei o que, mentira. Mentira. Não é isso, não. Não existe. Quando você tem uma experiência de visão, estou vendo anjos, estou vendo não sei o que, é mentira. Quando a pessoa ela tem realmente uma experiência sobrenatural, a força dela se vai. E aí é justamente o ponto. Eu toquei para você, eu não toquei para vocês essa parte da entrevista lá da Sarah Shiva, que ela fala que ela ficou sem força?
Não? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá? Rapidinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ela aqui. Esse é o episódio que eu mandei. Você estava ouvindo ela falar? Não. Tá, eu vou compartilhar aqui agora com o som. Compartilhar com o som agora, para você poder ver. Então, dá uma olhadinha aqui, tá? O que ela vai falar agora sobre isso que a gente estava estudando, ó. Porta, como eu nunca tinha lido a Bíblia. Mas tinha uma Bíblia na sua casa? Nunca. Eu nunca tinha lido, nunca sabia nem o que era a Bíblia. Mas tinha? Não sabia nem o que era isso. Pra mim a Bíblia era um livro da carochinha. Tá. Fui criada numa família mística esotérica. Você entrou no quarto. Fiz o que a Bíblia diz em Mateus 6,6 sem saber que existia isso em Mateus 6,6. Fiz uma coisa que tá na Bíblia sem saber. O quê? Quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora o teu pai, que vê tudo que está em secreto. Então o teu pai te recompensará. O teu pai que vem em secreto. Tranquei a porta do meu quarto e comecei todos os dias. Depois que eu chegava do trabalho, eu trancava a porta do quarto. E começava a falar, porque meu trabalho terminava às 4 da tarde, eu pegava a minha filha na escola às 5h30. Então eu tinha esse tempo. Tranquei a porta do quarto e comecei a falar, Deus. Não sabia que Jesus era Deus. Só que comecei a falar com Deus, Deus. Eu sei que você existe e agora eu sei que o diabo existe. A minha amiga sempre falou do diabo e eu nunca acreditei. Agora eu quero saber o resto dessa história. E eu falava com Deus com ousadia. Revoltada, porque eu falei, peraí, quer dizer que a Andréia fala que Jesus é Deus? A Andréia fala que a Bíblia é verdade? E se o resto dessa história for verdade, eu tô por fora. E se o diabo existe, mesmo o inferno existe, Jesus? Não falei de Jesus, né? Falei de Jesus agora. Eu falei, Deus. Eu não acreditava em Jesus. Aí eu falei, eu quero saber a verdade. Mas eu comecei a falar isso todo dia. Todo dia. Eu fiquei por 15 dias fazendo isso. Um dia, depois de 15 dias, se eu chorar, vocês não se assustam, porque é difícil contar, porque eu tenho que lembrar, e se eu lembrar, às vezes eu revivo, então dá vontade de chorar. Então se eu chorar, vocês não se assustem não, tá bom? Vou tentar contar sem chorar. 2 semanas mais ou menos, eu não lembro exatamente quanto tempo, foi de 10 dias a 15, não sei quanto tempo. Eu estava sentada na minha cama, encostada na cabeceira da cama, com as pernas esticadas, vestida para dormir. Minha filha dormindo, eu no meu quarto sozinha. Esticada, eu tinha uma cama de casal, esticada com a coberta assim na cintura. E um caderno que eu tinha de desabafo. Eu sempre tive cadernos de desabafo. Eu fiz terapia há anos. Então eu estava escrevendo uma carta para Deus. Eu já estava cansada de falar e eu comecei a escrever, não falar. E eu comecei a escrever, Deus, eu quero saber a verdade. No que eu comecei, vou começar a lembrar. Eu comecei a sentir uma presença dentro do quarto. Aquela presença era uma presença muito sutil, porque ele anestesia você. Quando o sobrenatural é muito violento, Deus te anestesia. Senão você morre. Era como uma anestesia no ambiente. Eu comecei a sentir uma presença e comecei a ouvir uma voz que parecia do meu pensamento. Deus também pode trabalhar dessa forma para não te assustar. Porque 3 vozes podem falar no teu pensamento: a voz de Deus, a voz da tua consciência, que é a alma, e a voz do diabo, pode te citar. Então, por isso, é o mais difícil da vida cristã discernir qual das vozes sempre. Né? Todos os dias pode acontecer com a gente. Até Pedro, do lado de Jesus, foi setado. Jesus repreendeu Pedro, né? Então, nós vamos ser setados. Não podemos achar que estamos imunes a isso. Então, eu não sabia nada disso que eu estou te contando. Estava ali, e uma voz começou a falar suave. Eu sou. Eu sempre fui. Eu sou um homem sério. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu comecei a ouvir e eu não percebi que não era meu pensamento. Eu continuei escrevendo a carta e conversando com essa voz. E a voz falando dentro da minha cabeça. E eu conversando com a voz, escrevendo a carta e a voz ia me respondendo. Eu tenho essa carta até hoje. Eu tenho esse caderno até hoje. De repente, no final da carta, a voz sai para fora. Eu não consigo explicar isso para vocês, por mais que eu tente explicar.
Porque não dá, não é uma experiência que dá para transmitir, é uma experiência que você tem que viver. A voz sai e a voz fica em todo o quarto e em todas as minhas células ao mesmo tempo. Não me pergunta como é isso, eu não consigo te explicar isso. A sensação é como se você tivesse perdido num parque de diversões e a voz do teu pai, você conhece a voz do teu pai? Sim, claro. Chamasse você no alto-falante. Só que uma voz que eu reconheci sem eu nunca ter ouvido. Como é que pode isso? Jeremias 1:5. Antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, diz o Senhor, eu te conheci antes que tu te formasse. Existe uma memória em nós que existe antes da gente ser formado no ventre. E essa memória pode ser ativada por Ele, que nos formou antes de estarmos formados no ventre. Pegou aí? Claro. É uma memória que só Deus pode ativar. Porque Ele que dá o sopro de vida, você nasceu porque Ele deu o sopro de vida. Por isso que tem bebê que nasce morto se não recebeu o sopro de vida. Aí é que o negócio ficou forte, porque ele me chamou. Ele saiu para fora, aquela voz, e falou, Sara. Quando ele falou Sara, todas as células ouviram. Eu reagi em todo o meu ser. Eu ouvi a voz dentro do quarto e dentro da minha cabeça. E tudo era mais forte do que qualquer coisa que eu já ouvi na minha vida. Só que aquela voz, ela vinha de um lugar dentro do quarto. Como se ele estivesse em pessoa dentro do quarto. Obviamente eu não vi. Não era uma visão. Mas ele estava ali. Como se fosse uma pessoa presente. Eu imediatamente fui me encolhendo em posição fetal e rolando, caindo por cima da... Eu caí no chão. O choro era um choro que não dá pra... Eu não consigo reproduzir o choro. Se eu tentar fazer uma cena de atriz, eu não consigo. Porque era um choro que todo o meu corpo se contorcia, minhas entranhas se contorciam por dentro, meu músculo foi contraindo. De modo que o meu diafragma, eu fui parar no chão e... eu senti aquela presença dele como se fosse física, se aproximando e falando comigo. Ele foi falando assim, ele foi me respondendo todas as perguntas, que ele era Deus, que ele havia vindo à Terra como homem, que ele havia morrido na cruz, que ele havia ressuscitado dos mortos, que a Bíblia era verdade, todas as perguntas que eu fazia durante aqueles dias. Ele foi me falando e ia se aproximando, e eu fui sentindo aquela presença se aproximar, como se fosse a gente se aproximar da fogueira. Sim. Você vai se aproximando da fogueira, chega um limite que você ainda não está tocando no fogo, mas você não consegue dar mais nenhum passo, Sim. porque ele começa a arder de queimar. É. Era uma sensação parecida, mas não era fogo, era amor consumidor. Eu não consigo explicar isso para você, você tem que viver isso. Eu não consigo te explicar o que é isso que eu senti. Era amor consumidor. Eu sei o que você fala. O amor, se eu lembrar, eu vou chorar. Eu tenho que tentar. Eu senti alguma coisa parecida, esse calor É um amor que parece calor e não é calor, e ele te consome como calor e não é calor. E você começa a se ver tão pequeno, você começa a olhar para você e falar: quem é você? Quem sou eu para você falar comigo? Eu não sou digno. Você entende em um segundo que você é pecador e que ele é santo. Tudo em um segundo foi respondido para mim. E aí ele falou, foi a última coisa que ele falou assim, agora, aí foi a frase última que ele me disse. E eu chorava de uma forma que o meu músculo do diafragma veio parar em cima e não voltou mais. Eu não conseguia mais fazer isso aqui, ó. Quando você chora, tenta reproduzir isso aqui, ó. Vê se o seu diafragma sobe. Faz uma brincadeira como se fosse criança chorando. Ó, não sobe o diafragma? É. Então, quando ele sobe, você volta para depois tomar ar. É. O meu diafragma subiu, colou, não descia mais. Tal era a intensidade do choro. E não descia mais. Aí ele falou assim, agora eu vou parar de falar com você, mas eu vou ficar aqui. Mas eu vou precisar parar de falar, e disse essa palavra aqui, ó. Porque o teu coraçãozinho, ele falou no diminutivo, o teu coraçãozinho não está aguentando. Mas eu vou deixar o meu Espírito Santo aqui. Eu não sabia o que era Espírito Santo, eu nunca tinha nem ouvido falar, não sabia o que era isso. E eu não conseguia mais respirar, travou. Comecei a sentir meus dedos formigar, comecei a desoxigenar. E eu comecei a falar sem voz, assim, não para de falar. Porque o que eu estava experimentando era melhor do que tudo de mais maravilhoso que eu já tinha experimentado na Terra. Nada dessa Terra se comparava ao prazer que eu estava sentindo naqueles segundos. Então eu não queria que ele parasse, porque eu nunca tinha experimentado algo tão maravilhoso. Aí você entende que o amor dele é melhor do que a vida. Aí você entende os textos que falam que é mais forte do que a morte. É mais forte o amor dele que a morte, é melhor do que a vida, é melhor do que tudo. Quando você experimenta uma experiência dessa com Jesus, você se torna um crente indesviável. Não há nada desse mundo que consiga te seduzir, porque basta você pedir, Espírito Santo, me lembra daquele momento.
Eu só tive um segundo, segundos de um vislumbrar, de um pedacinho da eternidade. Imagina o que é a eternidade. Quando a gente acha que o prazer sexual é a coisa mais gloriosa que tem na Terra, eu brinco e eu falo o seguinte, para criar o orgasmo, provavelmente Deus pegou a pulga do cavalo do anjo, tirou o pelinho da pulga e criou o orgasmo. Buf. Pra gente entender um pouquinho da dimensão do que é o prazer do céu. A gente não sabe nada. E eu só fui entender isso porque eu vivi. Aí eu dormi, meu diafragma começou a voltar, aquela presença intensa foi dissipando, ficou uma presença maravilhosa, que não era como fogo consumidor. Eu fui respirando e adormeci no chão, acordei no chão toda quebrada. Ó, essa é só uma parte do vídeo que eu compartilhei lá, né? Eu quero que você depois, de novo, eu quero que você assista o vídeo vendo aqueles 5 pontos que a gente falou, Ok. entende? Porque, muito embora a gente possa ou não possa concordar com tudo que a pessoa fala, mas é importante a gente ver que algumas coisas são inegáveis, que essa pessoa recebeu a presença do Espírito Santo. Ela, ela ficou, aquela experiência foi uma experiência real. Quando você vê, por exemplo, outras experiências de outras pessoas, algumas inclusive se desviaram depois da experiência que elas tiveram com Deus, e Deus deu experiência para elas. Você pega lá o caso do Rodolfo, dos Raimundos, né? A experiência que ele teve de vida, que foi algo maravilhoso, absurdo, mas infelizmente hoje ele está voltando para o mundo do rock, entende? Então, assim, aquilo que ele dizia que era e que no começo ele falou que nunca mais, não teria a menor possibilidade, Satanás vai trabalhando para anestesiar a gente do tipo assim, não, não é tanto assim não. Então, inclusive, verdadeiros profetas, verdadeiras pessoas que tiveram verdadeiras experiências podem sim voltar a desviar. Porque Satanás não vai deixá-las livres, sem fazer nada. Mas o nosso ponto aqui principal é parar e ter meios de identificar se essa pessoa ela realmente é um profeta de Deus do que ela está falando ali ou é só mais um 171. Entende? Então, o profeta de Deus, primeiro, ele aceita a divindade da encarnação, a intercessão e a natureza sem pecado de Cristo. Essa pessoa manifesta bons frutos na sua vida, ela vive em conformidade com os ensinos da Bíblia e as suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos, né? Então, a pessoa vê coisa, acontece alguma coisa e ela mesma fica sem força. Aí vem uma outra pergunta aqui, né? O dom profético é exclusivo para homens? Será que isso é só algo que homem pode ter? Vamos lá, vamos pegar Juízes 4:4. Posso ler? Pode? Dé- Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Débora profetiza. Então, Débora era uma mulher e ela era profetiza e julgava Israel. Olha só. Vamos pegar Êxodo 15:20, segundo livro da Bíblia, capítulo 15, verso 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Muito bem. Então, a profetisa Miriam pegou o tamborim ali, né? Quando Deus aceitou, quando Deus aceitou o templo, né?
Ela pegou o tamborim e conduziu ali uma celebração para Deus. Vamos pegar agora, vamos lá para o Novo Testamento? Será que isso só acontecia no Velho Testamento? Vamos lá para o Novo Testamento, Lucas 2:36. Mateus, Marcos, Lucas, João. Lucas 2:36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com o marido 7 anos desde que se casara. Ela era viúva, casou, viveu 7 anos com o marido morreu. Ela já era velhinha e era uma profetisa, recebia visões de Deus, como a própria Bíblia diz. Então, olha só, nós temos aí Débora no Velho Testamento, que ela era uma juíza, né, alguém da alta corte. Miriam, que era a irmã de Moisés, né? Então, uma mulher que era irmã de Moisés. Ana, que era uma senhora viúva, idosa. E nós temos também o último aqui que a gente vai ler, Atos 21, 8 e 9. 21, 8 e 9. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 7 quadros, tinha, tinha este 4 filhas donzelas que profetizaram. Ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, né? Então, o que as filhas donzelas? Solteiras, né? Elas ainda, ou seja, elas ainda eram jovenzinhas, né? Não tinham casado ainda. Então, tinham ali menos de 12 anos, né? Ou tinham 12 anos, enfim. Então, eram meninas jovens e elas profetizavam. Então, olha só, essa ideia de que profeta só pode ser homem, isso está errado, né? Então você tem Miriam, você tem Débora, você tem Ana, você tem as filhas, né, de Filipe, tá? Então não é algo exclusivo para homens, isso aí é uma ideia errada, tá? Será, agora, algumas pessoas dizem, eu não sei se você já ouviu esse argumento, mas de que o dom de profecia cessou com os apóstolos. De que isso não iria acontecer mais, de que iria ser, nada mais iria acontecer depois disso e que qualquer coisa que aconteça, que alguém diga que é um profeta de Deus depois de Jesus ou depois dos apóstolos é um mentiroso. Será que isso é assim mesmo? Será que existiria, por exemplo, dons de profecia até o fim dos dias? Pega aí para mim Apocalipse 19:10. 12:17, desculpa, 12:17, depois o 19:10. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Olha só, então está dizendo que nos últimos dias, o dragão, ou seja, nós, ele entraria em guerra, ou seja, ele ia procurar matar um povo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e a gente sabe quais são os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. E tem o testemunho de Jesus. Qual é o testemunho de Jesus? Qual é o testemunho de Jesus? 19:10.
19:10. Prostrei-me antes os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo, sou conservo e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É o espírito de profecia, é o dom de profetizar. Esse é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é aqueles que podem profetizar. Ou seja, logicamente, ele não estava falando que todo mundo iria profetizar, mas ele estava falando que a igreja, ou seja, as pessoas, teriam, né, seriam aquelas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, no fim dos dias, o dragão iria se irar contra esse tipo de gente. Pega aí para mim Joel 2:28. Joel 2:28. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Você está vendo? Então, mais uma vez, a Bíblia falando que isso não cessa no Velho Testamento. Então, sim, inclusive, no final dos dias, né, existiriam o quê? Falsos cristos e falsos profetas. Se existe o falso, existe o verdadeiro. Uma coisa não pode ser falsa se ela é única, certo? Então você tem o falso e você tem o verdadeiro. Então, a Bíblia diz que a igreja remanescente de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E em Apocalipse 19:10, o apóstolo João menciona que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, haveria uma manifestação de dom de profecia nos últimos dias. Uma, não acredito que seja uma, não, acredito que possa ser várias. Agora, né, a gente diz o quê? Com base nestas análises, é por isso que, neste quesito, né, os membros da Igreja Adventista acreditam que Ellen White recebeu esse dom. Com base todas aquelas análises que a gente fez, com base no que a Bíblia disse poderia, não poderia, com base de que não é só homem, que poderia ser mulher, com base nos frutos, tudo isso. Então você pode fazer uma análise. Por isso que eu falei, faz uma análise depois do vídeo que eu te passei e veja se ele vai de encontro com alguma coisa ali e depois, né, a gente conversa. Mas vamos lá. Olha só, pergunta. Que benefícios recebemos nós se aceitamos, né, o que os profetas dizem? Vamos lá, 2 Crônicas 20:20. Lá no começo. 2 Crônicas 20:20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Muito Prosperareis. bem, prosperareis. Então, olha só. Deus usa a sua palavra e a mensagem profética para orientar os seus filhos. Em meio a tantas verdades, né? Tudo é relativo, tudo é verdade, tudo depende,
tudo pode ser se você acha que é, né? Ah, você acha que o homem pode ser mulher e que a mulher pode ser homem? Ah, então você está certo, né? Você acha que não interessa. Então, com meio de todas essas verdades, nós somos convidados a crer nos profetas de Deus, para termos segurança da nossa salvação. Paulo nos convida ainda a não desprezarmos as profecias. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5:20. Ah, e tem um profeta aí que falou sobre tal coisa, mas eu não quero saber também, não me interessa. Será que a gente deve desprezar as profecias? Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. E agora lê o 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. O que isso está dizendo aqui? Tem gente que usa esse verso errado. E fala assim, tá vendo? Porque alguns dizem assim, experimentai tudo e retende o que é bom. É, só que ele tá falando de profecia. Ele não tá falando que você pode fazer qualquer coisa na vida. Ah, eu posso assistir, eu posso comer, eu posso beber, eu posso cheirar, eu posso injetar, eu posso me prostituir, eu posso fazer tudo, porque né, eu vou fazer tudo, mas eu vou só reter aquilo que é bom. Eu estou seguindo o que a Bíblia diz. Então não, porque a Bíblia fala disso sobre profecia. Se recebeu alguém falou que era uma profecia, ah, tá bom, deixa eu estudar. Deixa eu analisar. Deixa eu ver se isso bate com o que Deus. Ah, se bate, isso aqui eu vou reter, porque isso aqui é bom. Ah, isso aqui não bate, não, então eu não vou reter. É isso que ele está falando. Só isso. Mas tem gente que usa esse verso para dizer que pode fazer qualquer coisa na vida. Desde que você pegue o que é bom. Então, olha só. O dom profético foi prometido para os últimos dias. Nós já vimos lá, né? É, sendo um sinal distintivo da igreja remanescente de Deus. E aí é um ponto que aí sim, talvez esse seja o único ponto que eu vou falar sobre uma denominação específica, né? Que a igreja adventista, ela acredita que Ellen White recebeu esse dom. Como mensageira do Senhor, seus escritos são uma fonte de verdade. Seu objetivo não é adicionar nada à Bíblia, mas motivar o estudo dela. Ela escreveu: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa prática e fé. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir aqueles que se desviam da Bíblia. Aí tem aqui dizendo quem que era Ellen White, né, o que ela fez e tudo mais, qual a visão que ela teve. Então, ela recebeu mais de 2.000 visões, produziu mais de 100.000 páginas. Enfim, sua produção literária, tá? Não que ela... a produção dela não escreveu 100.000 páginas, mas as cartas e as coisas que ela foi fazendo produziu um monte de livros, enfim. Um ponto que eu queria mostrar aqui para você é que eu fui, por exemplo, eu fui lá no onde ela morou, né? Tem um centrinho lá com as casas bem antigas, numa região lá, que tem a casa dela ainda mantida e tal. E aí eu fui lá, e aí tem um tour que mostra sobre como é que era a igreja, como é que era a casa, enfim. E tem uma parte interessante aqui, ó, que eu quero mostrar para você, que era sobre a questão do Metal Creek. Aqui, que era justamente uma questão sobre a profecia que ela fez dentro da igreja. Oxe, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, porque tá...
Tem um negócio errado aqui. Não tá legal esse treco aqui. Aqui, achei. Dentro desta... Cadê, ó? Dentro desta igreja aqui, que é uma igreja bem antiga. Ó. Ó. Dentro dessa igreja aqui, ó. 1861, tá vendo? Tem não é uma gravação, porque em 1860 não tinha câmera, né? Mas tem um registro de que ela teve uma visão aqui. Isso aqui são registros da época. Ó, inclusive com a... Cadê? Tem uma que tem a foto da igrejinha mesmo, assim, tipo, bem... Aqui, ó. Ó. Né? Não era bem uma foto, mas era quase uma foto. E ela teve uma visão aqui, e ela tava no púlpito, e ela teve uma visão. E no momento que ela teve visão, ela ficou sem respirar, né? As pessoas olharam para ela e ela viu que ela ficou tipo parada olhando para o céu assim, por uns 20 ou 30 minutos. E as pessoas falam assim, ela tá tendo uma visão, porque ela não tá respirando, ela não tá fazendo nada. E ela, quando a visão terminou, ela caiu no chão sem forças. Esperaram que ela se restabelecesse, né? E então eles falaram assim, e aí, conta pra gente o que aconteceu, né? O que você viu? E ela falou que, olha eu aqui, ó. E ela falou que ela teve visão, que o anjo mostrou para ela de que muito em breve, muitas das pessoas que estavam ali iriam perder os seus entes queridos, de que haveria uma guerra e que mais da metade das pessoas que estavam lá teriam as suas famílias devastadas e que era para que eles se arrependessem para Deus e que voltassem para Ele e tudo mais. Bom, não tinha nada que iria acontecer ali. A questão é que 3 meses depois estourou a Guerra Civil Americana. E praticamente todos os jovens daquela comunidade, que não era muita, foram convocados para poder lutar na Guerra Civil. Um ano depois, mais da metade tinham seus filhos mortos lá. Então, demorou 3 meses para que aquilo acontecesse e depois, mais 9 meses, aquilo se concretizou. Né? A pessoa confessa que Jesus Cristo veio como homem, pelos frutos você vai conhecer. A palavra dessa pessoa se cumpre. Ela não consulta mortos, pelo contrário, ela diz que isso é uma prática satânica. E a pessoa ela fica sem força física. Estas coisas aconteceram com essa mulher aqui, lá em 1840. Como você viu que acontece, inclusive, hoje, lá com a tal da Sara. Né? Então, o nosso objetivo, de novo, eu não quero classificar ninguém, mas eu quero que as pessoas parem de banalizar isso. Porque ou ela banaliza, tudo é visão, tudo é profecia, tudo é comunicado, ou ela descarta. Fala assim, não, só existiu isso até o Velho Testamento e acabou, até o Novo Testamento e acabou, não existe mais. Qualquer coisa que chega para mim, eu vou dizer que é do diabo. E não é isso que a Bíblia falou que ia fazer, que ia acontecer.
né? E ela nos deu, a Bíblia nos deu esses 5 passos aí para a gente validar se essa pessoa realmente teve uma experiência genuína com Deus ou se é só mais um conto da carrochinha aí para poder angariar pessoas. Tá? No penúltimo estudo que a gente vai fazer agora, que é a Igreja de Deus na Bíblia, então anota aí, nós vamos começar o estudo 14. Começar o estudo 14. A Igreja de Deus na Bíblia. Tá? E aí a gente vai saber quem é a igreja que vai ficar no fim. Será que tem uma placa que diz qual é a igreja final? Será que tem uma denominação certa? Qual será que é a denominação certa? Vamos dar uma olhada. Tá? Beleza. Beleza, man? Anotado. Desculpa aí o atraso que a gente fez aí, Faz. Relaxa. mas que bom que a gente pôde completar. Então Beleza. vamos fazer a nossa oração aqui para a gente terminar. Maravilhoso e supremo é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Cristo, aquele que era, o que é e o que há de vir. Maravilhoso é o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos contigo, de buscar a Tua face. Não só as Tuas mãos, Pai, mas buscar a Tua face. Queremos ser iguais a Ti. Queremos refletir o Teu amor, a Tua paz, a Tua sinceridade. E naquele grande dia nós queremos Te olhar face a face, com orgulho levantando os nossos olhos, falando: este é o nosso Senhor que venceu o pecado. É Ele a quem aguardávamos. Pai, nos perdoa porque somos falhos. Perdoe a nossa fraqueza, a nossa descrença. Nos ajude a identificar aqueles que são seus verdadeiros profetas. Aqueles que falam pelo teu nome. Aqueles que trazem as boas novas da salvação. Nos ajude, Pai eterno, a entendermos que precisamos sempre distinguir a tua voz. Nos dê um fim de semana, que a tua mão e a tua proteção fique conosco. Mas ainda o teu perdão. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, man. Ô, Léo, só um Uhum. detalhezinho. Posso te contar, não agora. Pode falar. Não é nenhuma visão, tá? Uhum. Mas é um acontecimento que tive há alguns anos e eu, na verdade, não contei para muitas pessoas, Uhum. mas eu acho que seria interessante te contar porque eu acho que tu vai poder me dar uma visão a respeito. Sim, Eu vou tentar escrever, em outro momento te fica à vontade. mando, beleza? Pode ser? Beleza, pode sim, querido. Show. Um grande abraço. Abraço, Léo. Tchau. Obrigadão. Valeu.